Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que vêm seguindo o meu canal Abia Yala. Isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. Hoje nós vamos falar sobre lógica. Olha, eu tenho inclusive aqui um livro que fala sobre lógica, né? E é muito interessante entender a lógica, né? Acho que estou com um problema aqui no vídeo, mas enfim, vamos tentar isso. E a lógica, aqui, lógica. É, eu estou com um problema com o vídeo, assim que lamento um pouco, acho que é do meu computador, problema com o vídeo, né? Não sei, espero que não, mas ultimamente eu tenho estado com uns problemas aqui técnicos, mas eu vou continuar falando para vocês sobre a importância da lógica como referência, né, nesse livro muito bom, né, de Wesley Salmon, Lógica, né? E eu vou, inclusive, falar um pouco sobre o objeto da lógica. Para que eu vou fazer isso aqui? Eu estou fazendo esse objeto da lógica para entendermos um pouco os acontecimentos do dia de domingo e entender um pouco o que significa o bolsonarismo, né? É, o bolsonarismo é uma continuidade do, da ideologia fascista, né, que já aconteceu historicamente, né, desde inclusive a assunção e a ascensão do nazismo alemão e do fascismo italiano, né? As camisas pretas, as camisas negras, né? E aqui nós podemos entender que a lógica dessas ideologias são lógicas que já estão incorporadas dentro do sistema capitalista. São lógicas que já estão incorporadas dentro da lógica do capitalismo, né? É uma lógica incorporada dentro de uma outra lógica. Seria como uma sublógica dentro de uma grande lógica na qual o capitalismo, o neoliberalismo e o próprio liberalismo de esquerda, direita se instalam, se incorporam, tem um vínculo, uma simbiose, e que retrata justamente a situação de que quando surgem essas ideologias, como o bolsonarismo aqui no Brasil, ou até mesmo o pinochetismo no Chile, o, o sanguinetismo, né? no, no Uruguai, todos esses ismos são sublógicas que estão vinculadas a essa grande lógica, que é a lógica do capitalismo, né? O argumento é o mesmo argumento de um chapéu, no caso, por exemplo, da obra Sherlock Holmes, né? Sherlock, né? Sobre um chapéu um chapéu que parece ser um chapéu de uma pessoa culta, intelectual. Lembremos de que a obra Sherlock Holmes dá-se num dado período, né, na Inglaterra, e era muito comum na época que as pessoas, digamos, abastadas, cultas, eruditas, usassem chapéu. Mas isso não significa que todas as pessoas que hoje vejamos com chapéu
são pessoas intelectuais, ou são pessoas abastadas, ou pessoas, né? Mas no imaginário das pessoas, da população no geral, quem utiliza chapéu parece ser de alguma pessoa erudita, né? De uma pessoa, digamos assim, esclarecida, né? É, então, quando o Dr. Watson faz uma afirmação de que um chapéu é uma evidência diante de um crime investigado, é, pede para o Holmes para que esclareça. À guisa de resposta, o Sherlock Holmes coloca o chapéu na cabeça, na sua cabeça, e ela e o chapéu, como era maior do que a cabeça dele, acaba resvalando, né, de modo tal que cobre grande parte da sua face, inclusive até o nariz, ou pelo menos eh, o chapéu acaba se apoiando no seu nariz, né? E então Holmes disse, bom, se o chapéu não cabe na minha cabeça, é por uma questão do volume do chapéu. Quer dizer que a cabeça da pessoa que está sendo investigada, ou que o Sherlock está investigando, é cabeçuda, é uma pessoa de cabeça grande. Então, portanto, o volume do chapéu tem que ser na medida da cabeça da pessoa, né? Um homem, disse Sherlock, com uma cabeça grande assim, deve ter algo dentro dela. Dentro dela quem? Da cabeça. Algo deve ter dentro da cabeça, né? Então, aí suscita um certo espanto em Watson. Reitero novamente que a minha câmera está com problemas, então, de repente apareço e apareço assim meio trêmula a imagem. Peço minhas desculpas e eu vou tentar ver aqui alguma forma de poder solucionar isso, tá? Mas, enfim, continuando com essa lógica. Então, quer dizer que o argumento da lógica necessariamente deve passar por um esclarecimento, né, que na linguagem comum a gente chama de justificativa. Ou seja, a gente tem que justificar a conotação que a gente faz. Tal como empregamos, né, o argumento apresentado justifica alguma conclusão, alguma afirmação, alguma asseveração. E eu assevero que tal coisa é isso. Só que esse é isso, entre aspas, é isso. Eu tenho que demonstrar que é isso a partir da conclusão que eu, Ludwig, tenho sobre tal qual pressuposto, circunstância, evento, acontecimento, situação, etc., e várias tantas, né? É, o importante da lógica é que ela é argumentativa, mas ela é matemática. Por exemplo, eu afirmo que o fascismo é uma consequência do capitalismo, é uma sublógica, né, que subjaz ao capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo, quando entra em crise, ela pressupõe o início de uma nova faceta, a faceta de um capitalismo outro. Mas esse capitalismo, às vezes, produz ideologias justamente para eh, negar uma situação, ou melhor, encobri-la. Quando, em 2008, se suscita, digamos, a prévia do reseteo, né, do reset, como chamam os grandes capitalistas, os grandes milionários, bilionários, durante a pandemia, resetar tudo, a Lehman Brothers foi uma prévia do que depois veio acontecer com a pandemia. Quer dizer, a pandemia, ela foi um substituto de uma outra crise que já vinha se articulando e arquitetando para, a partir daí,
criar um modo econômico-financeiro, claro, estamos falando dentro do sistema econômico-financeiro, para criar um modo de desviar a atenção das pessoas, né? E deste modo o capitalismo ele possa se reciclar. O capitalismo se reciclando, não se recicla apenas o capitalismo, senão que se recicla uma ideologia que já vinha se dando através da história, principalmente a partir do século XX. Esse tipo de articulação deriva numa conformação de um novo modelo de pensamento ideológico que vai dominar as mentes humanas e que hoje, através das tecnologias, das plataformas de comunicação, ela vem se dando com maior validez, com maior força, com maior vontade, com maior poder de influência nas mentes humanas. A partir daí, quando conformado esse novo modelo, o capitalismo já reciclado, ele continua se encobrindo atrás de argumentos que podem ser para alguns plausíveis e para outros não. Então, aí, nessa faceta, surge, no caso brasileiro, o bolsonarismo. Mas, se a gente for perceber, utilizando-se do método dialógico, da própria lógica, a dialética da própria lógica, esse modelo já foi posto em prática antes, inclusive em outros lugares do mundo, a exemplo do Chile. Quando, quando a 11 de setembro de 1973, dá-se o golpe de Estado cívico-militar, ou seja, parte de civis e de militares que participam desse golpe para tirar um governo legitimamente votado, eleito, né? Eles têm que justificar esse golpe de Estado. E essa justificação não se deu da noite para o dia. Não é que eu vou dormir hoje e amanhã, pronto, já tenho um argumento sobre o que vai justificar esse tipo de ações políticas. Muito antes de 11 de setembro de 1973, aliás, muito antes, já vinha se arquitetando um modo de impedir que a social-democracia, que no caso do Chile, antes do presidente Salvador Allende, Gossens, médico, existia a social-democracia, com outros presidentes. Eu vou citar só um, se vocês quiserem, inclusive, saber mais, que se chama Eduardo Frei Montalva. A família Frei é uma das famílias elites do Chile até os dias atuais. Mas, digamos, é uma elite burguesa progressista, progressista capitalista, e que confronta os setores ultraliberais ou da extrema-direita. E isso veio se dando desde 1961 em adiante e que culmina esse primeiro processo com o golpe de Estado no Chile. A partir disso, se passaram praticamente uns 10 anos que a junta militar do governo do Pinochet no Chile vem justificando cada vez mais a lógica de guerra que eles implementam no Chile. Chega um ponto, depois de quase 10 anos, que a população já não acredita mais nisso. E a população começa a sair às ruas, e começam os protestos, começam as greves, começam os enfrentamentos na rua, e mortos, e feridos, e ataques, e todo um complexo bélico que se situa atrás, ou seja, de forma encoberta, atrás desse golpe militar, que supostamente veio para salvar os cidadãos do Chile do fantasma do comunismo. Quando eu vejo ou ouço falar dessas pessoas, que inclusive desses arruaceiros que foram lá destruir tudo lá em Brasília,
que eles estão lutando para evitar o comunismo no Brasil. E eu lembro de todas essas falácias já acontecidas nos anos 70 no Chile. A lógica é a mesma, apenas ela se moderniza. Modernizar-se significa atualizar-se. Assim como a gente atualiza o computador, a gente também atualiza as ideias. Tem uma música do grupo porto-riquenho, Calle 13, que diz que nós produzimos mais ideias do que seres humanos. Quer dizer, 7 bilhões de seres humanos produzem trilhões de ideias, que são quintilhões, se comparados com a quantidade de seres humanos que existem no planeta. E é verdade. Então, a mesma ideia, ela se atualiza e vai mais fundo segundo a realidade factual onde essa ideia quer ser implantada e implementada. E é justamente aí onde entra a lógica, porque o bolsonarismo não tem lógica nenhuma, mas tem muita lógica, porque é uma lógica que vem revisitar automaticamente, ou como um sucedâneo de suas ações, vem atualizar uma ideologia que o próprio capitalismo já formulou historicamente em diferentes partes, principalmente aqui da América Latina, e que, atualizando-se, ele continua sendo um leitmotiv para que grupos aliados a essas ideologias, nefastas ideologias, aliás, se retrotraem a essa ideia histórica de salvação, de redenção dos povos, que o espectro comunista e toda aquela paranoia que tem um antecedente prévio à América Latina, que começa inclusive com o senador norte-americano Joseph McCarthy nos Estados Unidos nos anos de 1950 em adiante. Então, essa lógica macartiana, dessa paranoia comunista, veio se atualizando e, na medida em que o capitalismo vai se reciclando, mediante as suas crises arquitetadas, porque as crises do capitalismo não é uma crise do capitalismo, o capitalismo vítima de uma crise que veio de não sei aonde, de uma bola de fogo. Não, não tem bola de fogo, não tem nenhuma radiação mística, nem de uma ave mitológica, nem de um... Não, não tem, não é metafísica. Ela é física pura. Não tem, não tem um espectro, não tem fantasma, não tem nada. Mas mas a da narrativa ao discurso daqueles que sustentam esse tipo de lógica passa a ser então uma retórica que dá lógica a esse movimento. E a lógica do movimento, além de ser uma lógica paranoica, ela também é uma lógica financeirista. Por quê? Porque quando alguém está no poder e faz um discurso fazendo apologia, por exemplo, às armas, ele está alimentando a indústria bélica. E a indústria bélica está nas mãos dos Estados Unidos. Todas as pessoas que compraram armas no Brasil, elas deram dinheiro aos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é o principal, diria, como fala Tomás Piketty, né? Os Estados Unidos vivem de vender a publicidade dos Estados Unidos e o belicismo. A publicidade deles, a propaganda, o marketing, está baseado em guerras. Se não tem guerras, a gente inventa uma. E para inventar uma, tem que inventar um inimigo em comum. A ver, quem é o nosso inimigo hoje? Um tempo foram os africanos, depois foram os indígenas, depois os judeus, voltaram a ser os negros. Bom, agora são os LGBTQIA+. Então, a culpa de todos os nossos males é por causa dos LGBTQIA+. E assim, o governo Bolsonaro teve como inimigo, né, nessa lógica, nessa dialética do amigo e do inimigo, né, que von Clausewitz fala muito bem, Carl Schmitt também, né, são autores que tratam, tem o direito penal do inimigo, de Gunther Jacob, né, que traz para a legalidade a questão
dialética do amigo-inimigo. Então, nessa, nessa supralógica do capitalismo, encerram outras sublógicas que fazem com que o capitalismo, como maquinária de moer carnes, ossos e mentalidade, subjetividade, ela continue constantemente viva, reciclada, atualizada. E o bolsonarismo se apoia nisso, continua se apoiando claramente nisso, e acaba virando uma verdade, de tanto ser repetida, acaba virando uma verdade. E a verdade, como hoje em dia essa palavra está tão depenada, já acaba sendo motivo de dúvida constante. Pô, será que é verdade que o Ludwig está falando aqui sobre a lógica e o bolsonarismo e o espectro comunista e o capitalismo e a queda da Lehman Brothers, que foi pelos próprios Lehman Brothers que criaram isso para que se suscitasse aquilo que eles esperavam e que deu certo. Tanto é que na pandemia, os grupos que estavam ligados a Lehman Brothers continuaram ficando mais ricos do que eram em 2008. Né? E aí eles passam a ter outros nomes, as empresas passam a ter outras assinaturas, é toda uma reformulação que há, mas os alicerces que mantêm essas supralógica e as sublógicas continuam sendo as mesmas. Então, quando alguém fala, quando os bolsonaristas, para que exista um bolsonarista, tem que existir o bolsonarismo. E o bolsonarismo, muito pelo contrário do que eu ouço falar, as mídias de esquerda, ou vários canais aqui de segmentos em YouTube, ele não é uma questão meramente psicológica ou que tenha um viés de reducionismo biológico, mental, físico, químico, cerebral. Não, isso aqui é um discurso político que, através da gramática e da linguagem, vai penetrando nas pessoas e as pessoas interpelam até um ponto que elas acabam introjetando como uma verdade. Então, entre eles, por exemplo, quando falaram aí que o Lula tinha pedido intervenção federal, mas o termo intervenção foi introjetado nesse grupo como uma verdade, e até absoluta, que acabaram acreditando que essa intervenção que eles pediam era a intervenção que o Lula acabou fazendo. Mas não era sequer uma intervenção militar, senão uma intervenção federal para evitar que esses grupos voltem para Brasília para quebrar o resto da cidade. Né? Mas na interpretação deles, né, naquilo que se chama distúrbio cognitivo, que eles sofrem e muito, como os pinochetistas no Chile sofrem até os dias atuais, como os remanescentes nazistas na Alemanha sofrem, como os remanescentes fascistas, agora com a primeira-ministra italiana, também sofrem, e assim todos os grupos reacionários sofrem. Então, nesses distúrbios cognitivos deles, eles não fazem o que a gente faz, autocrítica, autoanálise. Não, a gente pode errar, claro que a gente erra. Eu também, eu faço muita cagada. Só que eu tenho que parar num momento e pensar assim, puxa, eu realmente errei, fiz merda e não é para fazer isso. Eles não fazem isso. Por que que eles não fazem isso? Porque eles já estão programados expressamente para serem isso. E a lógica que eles sustentam é a lógica que sustenta um poder econômico-financeiro desde há muitos decênios atrás. Para, a ver, desde o século XIX, eles tiveram que criar, não sei, dar cabeçada no muro para poder justificar todas as ações que os grandes proprietários, ou que se acham proprietários desse planeta, possam ser proprietários legitimamente. Como que eu vou convencer a esse cidadão de a pé que eu sou o senhor e ele é o peão?
e que isso é normal. Quando não se tem mais argumentos, se recorre à ideia de Deus. Não, foi Deus que diz assim. E isso também está acontecendo, ou seja, nós vivemos numa época medieval, se se quer, vamos lá, é, uma época tardia medieval, aqui no Brasil, tão grande, que dá para lembrar, inclusive, os argumentos que os juízes, na época do primeiro tribunal penal da modernidade, que se chamou Inquisição, eles tinham que dar como efetivo para que as pessoas realmente tivessem medo, né, desse tipo de justiça e não realizassem feitos que, para esses juízes daquela época, né, para o grande juiz Torquemada, vocês podem pesquisar ali pelo Google quem foi Torquemada, tudo junto, Torquemada. Olha o sobrenome do tio, hein? Torquemada, né? Seria Torre Queimada, né? E ele era quem assinava embaixo quem ia para a fogueira, ou seja, olha, mas ele tinha que justificar, mediante uma lógica argumentativa que fizesse, naquela época, né, fazer entender aos cidadãos que isso era justificado não apenas por eles, mas por um Deus que falava com eles e dizia assim, ô, cara, você tem que acabar com a bruxaria, porque senão, mano, não vai dar certo o bagulho aqui. Então, ele teve que justificar e as pessoas se introjetaram para si. Então, qualquer lei, lei que dispusesse tal ou qual norma e que se alguém não respeitasse essa norma iria para a fogueira, deveria ser justificada com alguma causalidade que causasse, inclusive, impacto mental, psíquico nas pessoas da época. Hoje é exatamente igual. Só mudam as formas, o volume do chapéu, seguindo a retórica do Sherlock Holmes, né? Muitas coisas em viso que precisam ser esclarecidas, que as pessoas precisam pensar que a lógica, tal qual como inclusive esse autor aqui, o Wesley Salmon, diz, né, quando tem uma parte aqui, e inclusive eu vou postar um PDF desse livro, né? Quando ele diz os argumentos são, via de regra, elaborados com o fito de convencer, e esta é realmente uma de suas importantes e legítimas funções. A lógica não se interessa pelo poder de persuasão que os argumentos possam ter. Há argumentos logicamente incorretos, mas convencem. E há argumentos logicamente impecáveis que não têm nenhum poder de persuasão. Quando o juiz Moro diz que condena Lula não por ter provas, senão por convicção, essa convicção refere exatamente a esse parágrafo deste livro. Não precisa persuadir a milhões de brasileiros, ele não precisou persuadir os milhões de brasileiros que Lula é ladrão e culpado do que aconteceu com o triplex, do sítio lá em Atibaia, que ele roubou a Petrobras, e que aconteceu, de modo geral, em toda a América Latina, mediante uma outra supralógica. E aqui que é o ponto que eu quero chegar, uma supralógica que se chama lawfare, ou seja, uma guerra jurídico-mediática na qual alguém, dentro dessa dialógica amigo-inimigo, alguém é amigo e alguém é inimigo. E aí se coloca em viso a lógica de Gunther Jacob, livro que eu vou colocar aqui em PDF nos comentários. Direito penal do inimigo. Do direito penal do inimigo se justifica o Estado policial. Quer dizer, nós vivemos desde 2013, principalmente desde 2016, numa supralógica criada pelos Estados Unidos,
que é lawfare, que é a guerra jurídico-mediática, que começa nos anos 70. Inclusive, eu vou fazer um vídeo explicando sobre o que é o lawfare, que isso aqui vem desde finais dos anos 60, início dos anos 70, com os irmãos Komarov. Vocês podem pesquisar. Pesquisa aí quem que eram os irmãos Komarov nos Estados Unidos. Tem muito texto em inglês, mas eu acho que é muito compreensível. Vai ser muito compreensível. No entanto, eu vou fazer mais adiante um vídeo explicando o que é realmente o lawfare, inclusive. Eu me debrucei na época que se estava julgando Lula, eu me debrucei, a ver, eu vou mostrar aqui, vou tentar mostrar, né? Me debrucei tanto nessa lógica que eu comecei a escrever as narrativas do lawfare e o regime tanatocrático no Brasil e na América Latina. Ó, eu tenho aqui, eu vou tentar a ver se a minha câmera consegue funcionar um pouquinho aqui. Olha, ó, tudo escrito em manuscrito aqui, ó. Uma história que eu escrevi sobre o lawfare, bom, agora já sobre o lawfare e que é, justamente eu começo a fazer uma retrospectiva sobre o lawfare que começa com os irmãos Komarov, mas eu vou muito atrás. Por exemplo, Sócrates, Jesus Cristo, o general Dreyfus na França, até Galileu Galilei foram também condenados por um lawfare, ou seja, nessa dialética do amigo inimigo, Galileu Galilei, Jesus Cristo, Sócrates e tantos outros. Inclusive, eu tenho uma lista aqui, inclusive, de cientistas que sofreram lawfare, porque o lawfare não é apenas não é, não é um problema contemporâneo, que passa que não tinha sido conceptualizado, que é o mesmo que acontece com conceitos como eugenia, malthusianismo, neoliberalismo, todos esses conceitos já existiam, inclusive, aqui nas Américas, desde que Cristóvão Colombo chegou aqui, só que não tinha o conceito, não tinha o verbo que designasse aquilo e que as pessoas começassem a compreender de que se trata tal ou qual manifestação humana. Mas, por exemplo, eu tenho uma lista de cientistas, inclusive, que sofreram lawfare, né? Nas ciências, né? Eugênio Dalove, Nikola Tesla, Daniel Dinchel, Stanley Weyfer, William Reich. Nossa, é uma lista enorme. Políticos, então, é uma lista enorme. Então, o lawfare não é algo que nasceu, não, já vinha se cozinhando já a ideia. Então, o juiz Moro condena por convicção, mas essa convicção não precisa ser extremadamente justificada e mostra para as pessoas, não, porque o Lula fez isso, porque fulano fez aquilo, porque a Dilma não sei o quê. Não, não, olha, não tenho provas cabais, mas eu tenho a convicção. Pronto, acabou. Quem gostou, gostou. Quem não gostou. E é nesse tipo de retórica é que os bolsonaros de hoje ainda se apoiam. Aí, aí é que está. Então, mesmo que qualquer um de nós diga, esses bolsonaros é tudo um monte de gente louca, psicopata, neurótica, sei lá, que fugiram das páginas do DSM-5, dos manuais de psiquiatria norte-americanos, podem falar o que quiserem, mas não, tem uma lógica sim. E o pior dessas lógicas, agora saindo do, 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 do âmbito filosófico sobre a lógica e indo para o lado político e principalmente social, o que precisa o Estado brasileiro é começar a tipificar crimes para evitar que futuramente volte a se repetir o fenômeno. Primeira coisa, tem que ter uma formação as pessoas. Não existe, nunca existiu em nenhum lugar da América Latina qualquer espectro comunista. Existe um partido comunista, mas isso aí é outra coisa. Partido
é sinônimo de fragmentado, né? Então, mas isso aí é outra coisa. Assim, eu sou liberal, tá, mas liberal em que sentido? No sentido filosófico, no sentido comercial, no sentido econômico? Ah, não, eu sou liberal, eu sou do Partido Liberal, mas aí o liberal é um fragmentado. O comunista é um fragmentado dentro de um partido, porque partido é partido. É um partido, é um grupo que se fragmenta, que sai do grupo social e junta um monte de gente. Ó, agora eu vou fazer o partido do Ludwig. Então existe o ludwigianismo. Pronto, acabou. É um fragmento. Mas não existe espectro comunista porque nós aqui na América Latina não temos sequer vocação para sermos comunistas. Não tem. A Cuba nunca foi comunista, nem pensou em ser comunista. Mesmo na antiga URSS, a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, não se implantou o comunismo. E mesmo Karl Marx não diz, olha, depois de eu escrever o Capital, os manuscritos, os Grunds, e agora vai vir o comunismo. Não tem comunismo. Socialismo, quiçá, ainda assim a gente tem que pensar muito numa lógica dentro do âmbito filosófico para justificar a possibilidade de um governo socialista. Mas o comunismo em si não existe nem na Venezuela, nem na Nicarágua, e mesmo no Chile, com Salvador Allende, não era para ter, porque também era um governo progressista capitalista, por mais que estatizasse o cobre, o ferro, os minerais, as grandes riquezas do país, que geram PIB para o país, não era comunista, nunca foi comunista. Salvador Allende era um pequeno burguês, não era uma pessoa pobre que veio, como no caso do atual presidente Lula, que veio de lugares que sabe o que é a fome. Eu escuto muitas pessoas aí dos partidos, porque os famintos. Eu tenho aí pessoas conhecidas que não sabem o que é passar fome. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar fome. As pessoas não sabem diferenciar apetite de fome. A gente sente apetite. Inclusive, neste momento, já meu estômago já está rugindo, porque já são 11h49. Mas eu sei que eu tenho que comer. Agora, a fome, o Lula sim passou fome. E eu já passei fome também, inclusive de bater porta de casa, em situações muito extremas que eu vivi, pedindo um prato de comida, porque eu não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada, estava em lugares totalmente inóspitos e desconhecidos. Então, se não tem dinheiro, eu não vou roubar para comer, não. Eu chego lá com a minha lógica argumentativa de que, olha, eu estou viajando, aconteceu isso, ou fui roubado, ou acabou o dinheiro, eu preciso voltar, enfim. E a gente vai numa churrascaria, pedir uma marmita, ou vai para uma casa, senhora, não tem algum pouco de comida? Então, aí é que está a diferença. Quem já passou fome, quem já viveu na rua, quem já teve problemas com saúde e não foi atendido, quem tem problemas econômicos, não conseguiu um trabalho, não conseguiu nada, sabe o que é sentir necessidades vitais em falta. E isso ultrapassa qualquer lógica argumentativa, qualquer lógica, inclusive. Existe a lógica maior e existe a lógica menor. Mas todas essas lógicas são superadas quando alguém diz: eu vivi doença, eu vivi fome, eu vivi isso, eu vivi aquilo. Quando as pessoas se arvoram em justificativas, não diria justificativa, quando as pessoas se arvoram em pautas, demandas de pessoas que realmente estão sofrendo na pele, já é uma falta de lógica total. Porque a pessoa que luta contra a fome, ela sabe o que é a fome. Ela deve saber o que é passar fome, o que é sentir necessidades vitais que não que estão em falta. E isso faz uma lógica ser uma lógica formal, inclusive, e uma antilógica.
No caso desses bolsonaristas aí, eles nunca passaram fome, eles nunca passaram sede. Tanto aí que eu vi vídeos aí de pessoas ganhando, inclusive, uma marmita que qualquer pessoa, até eu mesmo, comeria de boa. Aí eles aí abrindo a marmita, nossa, olha a comida, linguiça com... Porra, quantas pessoas gostariam nesse momento comer uma marmita de linguiça com macarrão? Milhares de pessoas, milhões. No mundo, talvez milhares de milhões, sei lá. Então, eles não têm argumentos para fazerem o que eles fazem. E o mais incrível, só para terminar aqui, o mais incrível de tudo isso, aliás, incrivelmente absurdo, ridículo, abstruso, abjeto, é essas pessoas quererem decidir quem vai governar o país e quem não vai governar. E isso instaurou uma bronca muito grande na, na outra parte da população brasileira. E aqui entra a lógica. Porra, se eu tive que sair de casa um dia de domingo, que poderia estar fazendo qualquer coisa, inclusive dormindo até mais tarde, mas eu tive que sair para votar, encarar sol, chuva, frio, calor, falta inclusive de dinheiro. Ainda bem que o transporte estava liberado, mas igual, a pessoa vai para votar e às vezes tem que votar longe, né? E o outro que tem carro tem que colocar gasolina, e aí tem um lanche, e se vai com criança, criança tá. Então, é toda uma parafernália que tem que movimentar para ir para votar. Eu vou votar na pessoa que eu acredito que vai dar pelo menos uma solução, não definitiva, mas pelo menos atenuar os desastres cometidos nos últimos 4, 5, 6 anos nesse país. E agora me vem um fulaninho tal dizendo, não, essa eleição não é válida. Isso aí não vale, isso aí não, isso aí não está certo. Então vamos tirar esse cara. Gente, isso é realmente uma loucura cognitiva. É uma distopia cognitiva total, uma aberração cognitiva. Que é a mesma aberração de um juiz dizer que não tem provas, mas que eu julgo o cara por convicção. Porra, aí já é demais. Então, e aí vem uma outra coisa. Gente, nós já vínhamos, nós que somos mais de esquerda, não no sentido de partido, mas no sentido com a nossa lógica argumentativa, voltando ao que é a lógica, impingir a ideia dentro de uma sociedade de que as pessoas têm, por direito natural, têm de viver bem, né? Porque isso é ser de esquerda. É defender o que é de direito natural do ser humano. Eu falei um pouco antes sobre a fome. É inadmissível que as pessoas passem fome tendo tanta comida por aí, inclusive a quantidade de toneladas de comida que se joga fora. É inadmissível. Agora, a pessoa vai votar acreditando que tal candidato realmente, pelo menos, vai minimizar a fome das pessoas. Mínimo. Pelo menos que tenha um prato de comida, um café, que tenha um teto e que as pessoas possam fazer sua vida de uma forma ali. E me vem um fulano dizendo que isso aí não é válido. Que a pessoa saiu de casa, teve que fazer tudo o que teve de fazer para ir votar para que venha qualquer um desses aí que desalmados, que nunca fez nada na vida. Tem uma mulher aí que ganha 30 mil reais, uma coroa aí numa veia. Porra, que vergonha para as pessoas idosas e vergonha para os jovens, que sempre, num país onde os velhos não se respeitam, como é o caso do Brasil, onde o velho aqui a gente vai ficar. Aqui, no geral, aqui na América Latina, vocês passam dos 40 anos, vocês já são descartados. A gente já é descartado. E eu tenho 54, já estou fora de qualquer Deus mercado que existir. Já estou fora. Já sou um obsoleto para a sociedade. Essa sociedade capitalista.
E ainda vem uma velha que ganha 30 mil reais por ser pensão de militar, né? E ainda tem um outro velho que é dono de uma churrascaria de feijoada, que deve ter comido uma puta feijoada antes de defecar lá dentro. Gente, é de uma aberrância desproporcional às condições atuais de vida que nós temos no planeta, com tanta informação e mais. Acho que a informação deforma, mas com tanto conhecimento de graça que hajam pessoas dessas, realmente não há lógica que se constitua como baluarte, como alicerce, como base, como fulcro para esse tipo de pensamento. Sinceramente, não, olha, que tenha indivíduas pedindo golpe militar no Brasil, como tem também no Chile, e tem lá na Argentina também, e tem lá no Uruguai, e tem lá na Colômbia, e tem no céu. Olha, de uma aberração em onde eu acho que os neurocientistas vão ter que ter uma tarefa árdua de começar a estudar esse tipo de cérebros, porque não é possível. Mesmo que eu traga, olha, eu estou com um livro aqui, ó, eu estou com um livro aqui, mas, gente, de uma situação ímpar, não tem cabimento. Porque eu posso ler para um bolsonarista a lógica formal inteira, como está nesse livro de Wesley Salmon, e ele não vai entender, porque na cabeça dele o comunismo se instalou. E não tem nenhum governo comunista, e muito pelo contrário, nós temos um governo de direita liberal, mas é um centrão liberal. Não tem esquerda. Pode haver algumas pessoas que têm um pensamento de esquerda, aquele pensamento que eu falo, que, poxa, gente, ser de esquerda minimamente significa que todas as pessoas, todos os seres humanos tenham seus direitos naturais, por serem seres vivos, moleculares, celulares, habilitados esses direitos, direito de comer, de beber água, né? Porque o ser humano precisa. O que precisa o nosso corpo? Alimento, água e abrigo, ou proteção. Esses são os três, é o tripé principal de todo e qualquer ser vivo, inclusive dos não humanos, dos pássaros, até dos vermes que comem a nossa carne. Dentro de um ataúde, ele vai e come a nossa carne porque o verme precisa subsistir, precisa sobreviver, princípios de preservação, princípios de conservação. Gente, então, o bolsonarismo é uma antilógica com a lógica deles. Mas é uma lógica tão, olha, eu não encontro um adjetivo qualificativo para designar o que deve ter dentro do espírito dessas pessoas. E ainda pior, chegar lá, desmoralizando o governo Lula, quebrando tudo, defecando, mijando, destruindo obras de arte, quebrando tudo, quebrando computadores, quebrando. E ainda depois que presos, eles falam assim: ah, eu perdi a minha liberdade, ah, não somos terroristas. Sim, eu acho bastante razoável. Algumas pessoas, inclusive tem um professor que eu sigo, que ele fala, realmente, chamar de terrorista essas pessoas, terrorismo é outra coisa. Se for os Estados Unidos, é terrorismo. Estados Unidos é o terrorismo, a OTAN é esse terrorismo de verdade. Esses aí são um monte de gente que não lê nada. E, que, e pior, pessoas que não têm tempo e não fazem nada produtivo, nem sequer para sentar num lugar e ler um livro decente. Nem isso. O grande problema do bolsonarismo, inclusive, eu vou compartilhar um PDF que me chegou aqui sobre, inclusive, depois dos estragos que fizeram lá no Congresso, onde tem indicadores. E nesses indicadores nós podemos ver as pessoas que têm uma visão, uma observação, que observar não é o mesmo que ver. Observar está adiante, ver mais à frente das coisas. Nessa observação desses indicadores, eu vou postar aqui nos comentários também.
aparecem os números das pessoas, né, entrevistadas, tal, sobre o que acha em relação ao que aconteceu em Brasília esse domingo, né? E vai demonstrando, segundo as faixas etárias, segundo o salário, segundo o nível educacional, qual o pensamento dessas pessoas. E tem uma parte, e eu vou postar aqui nos comentários esse PDF, tem uma parte que pergunta assim, e aí, vocês estão a favor de uma ditadura, de um retorno à ditadura militar de 68, 75, 76%, 78% por aí, não lembro bem, diz que não, mas existe um 9,6% que sim. Quando vocês começam a ver de forma lenta os indicadores, conseguem perceber o extremismo bolsonarista instalado no Brasil, que não passa de um 9,6%, mas que pode ser muito perigoso, porque essas pessoas que estão querendo que volte a ditadura, elas não vão parar. E na lógica delas existem sim justificativas que façam com que os argumentos que elas tenham façam jus à causa que elas querem impor às demandas dessas pessoas. Então, o recado é bem claro, né? É, é, existem exercícios básicos que podem ser possíveis para qualquer pessoa apreender o sentido da lógica e, ao mesmo tempo, exercer o que se poderia chamar de uma prática teórica, teoros, né? Teoros, que é a busca do que realmente é realidade factual contra aquilo que é meramente um discurso vazio. Isso significa teoros, teores, né? Teoros, teórico. Não é aquilo que se fala, você é só teoria e nada de prática. A teoria é prática, porque a gente vai na teoria procurando o que é realidade factual e aquilo que é conversa fiada, fake news, como chama hoje. Então eu paro por aqui, meus amigos, deixo mais uma vez uma desculpa aqui que o meu eu estou com problemas aqui na câmera, ou às vezes liga, agora ligou, de repente aparece meio assim, mas enfim. É, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.